Boa tarde, mestre Marcelo Brigadeiro. Mestre Marcelo Brigadeiro, que é um personagem do MMA, lutador, treinador, líder de categoria e tal. Mas, de repente, se envolveu na política e por isso ele está aqui. Eu escolhi o Marcelo como uma espécie de voz do povo nesse rolo do Supremo em relação ao Lula e ao Moro e também em relação ao desgoverno Bolsonaro. E aí, boa tarde, Marcelo. Ô, Neumann, meu querido, muito obrigado pelo convite aqui, né, nesse campo que estamos enveredando o nosso papo. O grande mestre é você e para mim é um grande prazer estar conversando com você aqui, um cara que eu já acompanho há muito tempo. Sou inscrito no seu canal, acompanho sua série de entrevistas, acompanho suas crônicas diárias ali, revoltado, sempre uma colocação muito pungente ali, gosto bastante do seu estilo e para mim é um grande prazer estar aqui conversando com você, pode ter certeza. Mas o professor Modesto Carvalhosa, que você sabe que eu cito sempre como grande guru meu na área jurídica, me reclamou que você ontem estava mais deprimido do que indignado. Eu digo, mas espere indignação para hoje. Porque, meu mas amigo... são fases, né, Neumann? São fases. É só prestar atenção. É só prestar atenção. O Brasil, se você não viver completamente alienado do que acontece de verdade, você oscila ali entre frustração, depressão, raiva, e fica passando por esses estados de diferentes emoções de uma forma quase que num loop infinito, porque eu falava ontem ainda com a minha esposa, que ela fala, mas as coisas no Brasil se esquecem muito rapidamente. Não é que se esquece, é que é tamanha a quantidade de absurdos que eles vão sobrepujando um ao outro. E aí, amanhã, você já não lembra mais de um absurdo enorme, porque o maior ainda aconteceu. Então, viver no Brasil é complicado, é só para quem é muito casca grossa mesmo. Então, eu vim aqui preparado para você para conversar sobre uma coisa, apareceu outra aí no penúltimo dia da semana. Na sua live, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que eu chamo de capitão sem noção, leu o trecho de uma carta de um suicida que alegava ter se matado por desespero causado pelo confinamento. Essa carta não foi periciada, não há constatação de verdade, ao contrário, houve uma grande indignação, como não podia deixar de ser. Eu, por exemplo, estou abatidíssimo com isso. Eu sou jornalista profissional há 52 anos, fui diretor do Jornal do Brasil, me lembro muito bem nessa época. Nós nos reuníamos frequentemente, muita gente se jogava da ponte Rio-Niterói, para decidir como é que ia dar isso. Dar uma notícia que o leitor quer saber, né? E, ao mesmo tempo, não dá tanto destaque para fazer com que muitos, você dá um destaque no notícia, dá 15 no dia seguinte, se jogam da ponte. É claro que é diferente de um suicídio Getúlio Vargas, uma notícia política importante que virou o país, né? E então, ele citou, na verdade, o filho, o Eduardo, chegou até a fotografar a foto do cadáver do suicida, mas eu não consigo mais achar, porque parece que foi devidamente apagada, inclusive pelas próprias redes sociais. Como é que você reagiu? Você vê as lives do Bolsonaro? Neumann, eu parei de assistir tem muito tempo, porque te confesso que não me faz bem, né, acompanhar um cidadão a quem eu admirava e em quem eu depositei tanta confiança e tanta esperança, e perceber que trata-se de um cara visivelmente com distúrbios, um cara que até que eu acredito que seja mitomaníaco, de fato, e aí o mitomaníaco até cabe bem a esse cidadão, mas a verdade é essa, ele mente compulsivamente, acredita nas próprias mentiras, e me deprime assistir as lives dele. Mas esse acontecido em específico eu assisti, sim, assisti um vídeo, o trecho da live onde ele falava sobre isso, vi a postagem do Eduardo, e não posso dizer que me decepcionei, porque não cabe mais espaço para decepção. Eu já sei, já está claro do que essa gente é capaz de fazer.
para legitimar uma narrativa na qual eles se apoiaram e que foi falha, né? O que acontece, que a gente percebeu, é que desde o início dessa pandemia, o governo, a pessoa do presidente e os seus asseclas, apostaram numa abordagem anticientífica, negando que todos aqueles que tentavam se embasar na ciência eram devidamente afastados, vide Mandetta, vide Nelson Tait, e adotaram uma abordagem anticientífica. O Brasil talvez tenha sido o único país no mundo que adotou uma abordagem estritamente anticientífica. E os números estão aí. Ontem mesmo ultrapassamos os Estados Unidos em número de mortes por dia. Então, o Brasil hoje é o número 1 do mundo em mortes diárias por Covid. E isso porque a nossa população não é nem a mais obesa, está longe disso. A gente sabe que a obesidade é um fator preponderante para a letalidade dessa doença. Também não é a população mais idosa. Então, o fato de estarmos em primeiro nessa lista maldita, ela mostra exatamente a ineficácia da abordagem adotada pelo governo federal. Mas, como falta hombridade, inclusive, para assumir erros e responsabilidades, a gente vê que a delegação de responsabilidades é algo usual nesse governo, né? Eles encampam nas mais grotescas e absurdas narrativas, tentando passar a imagem de que estão certos. Nem que para isso tenham que apelar por uma coisa esdrúxula como essa, de expor, como você muito bem falou, tratar de suicídio publicamente é muito delicado, porque é algo que estimula novos acontecimentos do mesmo feitio. Então, é simplesmente um absurdo, é uma falta de empatia, uma falta de respeito total. E é muito triste que nós, brasileiros, tenhamos um sujeito com essas atitudes à frente do Brasil. Você falou a palavra certa, empatia. Ou seja, você tem caso no dicionário, coisa que o Bolsonaro nunca abriu. Mito também significa mentira. Aliás, o primeiro significado da palavra mito é mentira. E eu quero lembrar a você que não é a primeira vez que eu me revolto com divulgação sobre suicídio. Um voluntário da Coronavac se matou por problemas pessoais que não tinham nada a ver com o voluntariado dele, e o Bolsonaro chegou ao cúmulo de colocar no tweet dele uma vitória do Bolsonaro. A partir daquele momento, eu passei a não considerar mais nem a palavra empatia, eu considero culto à morte, ou melhor, desprezo total à vida. Ele tem dito, inclusive repetiu o vídeo, aí dizendo que a liberdade é um bem maior do que a vida. Então, ele tem que renunciar à cristandade, porque Jesus Cristo dizia: eu sou a verdade e a vida, que são os meus dois... eu não sou um carola, não vou para a igreja, fui seminarista já, mas eu sou a verdade e a vida, são os meus dois mitos, no sentido amplo da palavra grega, né? Então, na verdade, quando ele comemorou um suicídio que não tinha nada a ver, depois se descobriu que não tinha nada a ver, a própria Anvisa teve que voltar atrás, ele já confirmava uma afirmação que ele já fez certa vez, que como artilheiro, a modalidade dele é a morte. Você acha que eu exagero agora quando eu estou dizendo que o capitão sem noção é subordinado na guerra contra a pandemia ao coronel vírus? Não, de forma alguma, de forma alguma. Como eu falei, o que eu vejo é o seguinte: ele viu aí na pandemia, acredito eu, tá, que ele, de fato, não acreditava na gravidade dessa pandemia, e aí nos leva, isso quando todos os fatos mostravam o contrário, mostravam que tinha tudo para ser realmente uma pandemia sem precedente na história moderna do planeta. E aí nos leva a, infelizmente, porque eu tenho desprezo total por esse senhor também, mas nos leva a ter que concordar com Ciro Gomes, quando na campanha disse que Bolsonaro era um jumento de carga, e nós veríamos isso em breve, e aí percebemos que realmente tem um intelecto talvez até inferior do pobre animal de carga ali. E ele apostou... Deixa eu defender aqui o jumento. Deixa eu defender o jumento. Um dia desse eu escrevi um artigo, quarta-feira agora, escrevi um artigo no Estadão dizendo o seguinte: sem nenhum desprezo aos muares quadrúpedes. O padre Antônio Vieira, que não é o grande orador, o cearense, escreveu um livro, O Jumento do Nosso Irmão.
o Bolsonaro tem todas as características da mentalidade do burro, mas nenhuma das atitudes solidárias que os jumentos têm. Então, ele não é um jumento, ele é um agente da morte. Ele é o capitão Marcelo Brigadeiro, mestre Marcelo Brigadeiro. Mas não, né, que ele, como eu dizia, ele acredito eu que ele não, por talvez incapacidade intelectual mesmo, ou alienação completa da realidade, ele não acreditava que essa pandemia seria tão séria e vislumbrou uma oportunidade de politizar novamente, assim como ele faz com todos os acontecimentos. E embarcou numa narrativa, resolveu fazer um cabo de guerra contra a ciência, e você perde sempre que você vai contra fatos concretos, você perde. E perdeu só que dessa vez quem paga são os brasileiros com as próprias vidas, já são mais de 270 mil, né? E ele não tem qualquer pingo de hombridade de dizer, veja, erramos, me perdoem, sou simpático ao sofrimento de vocês, vamos então daqui para frente adotar o que a ciência diz. Não, de forma alguma. Ele tenta distorcer a realidade mais uma vez, ele e seus asseclas, porque o que temos hoje são verdadeiros asseclas, e tenta, de uma forma abrupta, mudar a narrativa a ponto de agora, essa semana, ele, os filhos e seus seguidores quererem emplacar a narrativa de que ele sempre defendeu a vacina. Então, o que a gente vê é algo absurdo, faz a gente até questionar a nossa própria sanidade mental. Você fala, peraí, não é possível, eu estou vendo há quase um ano esse cara desdenhar do uso da máscara, desdenhar do isolamento social, desdenhar da vacina, e agora, de repente, ele aparece mascarado, ele e os filhos, dizendo que sempre defendeu a vacina. Peraí, calma aí. Então, a situação que nós vivemos hoje é uma situação de surrealidade mesmo, né? Eu acredito que nem nos pesadelos mais sombrios a gente poderia imaginar que Bolsonaro conseguiria ser tão ruim quanto o desgoverno petista. E ele está caminhando a passos largos até, de repente, para ultrapassar o petismo em questão de incompetência. Então, é uma tristeza muito grande, né, Neumann? E eu acho que isso passa para os cidadãos, de uma forma geral, para a nossa sociedade, uma mensagem de desesperança total, porque depositamos todos nós muita esperança no Bolsonaro e vimos que é apenas mais do mesmo, né? É uma decepção muito grande. E muito mais do mesmo. Eu quero lembrar você participou da campanha, que eu acho que talvez o slogan que tenha tido o maior sucesso que veio, eu nem sei quem foi que fez, mas é um slogan genial, supera qualquer um que eu tenha conhecido, é o mais Brasil, menos Brasil. No entanto, o Bolsonaro tem trabalhado ardorosamente pelo Mais Brasília. Ele é o defensor dos policiais militares, dos militares e da alta burocracia corrupta do Brasil. Agora mesmo, esta semana, está havendo uma discussão sobre uma coisa fundamental, além da vacina, nós ainda vamos falar da vacina, que é o auxílio emergencial. E ele está fazendo o possível e o impossível para tirar da necessidade do financiamento do auxílio os cortes, as proibições, não para perda de renda, mas para manutenção de renda, ou seja, para não promover servidores abonados, porque os Barnabés continuam aí ganhando mal. Mas os Marajás encontraram um grande defensor no Jair Bolsonaro. Então, você deve se lembrar do Mais Brasil, menos Brasília, e não sei se você concorda que ele só tem trabalhado, talvez o menos visível dos trabalhos dele, mas exatamente o mais traidor, entrando naquelas traições que o Nando Moura põe lá no perfil dele, foi esse de bancar a privilegiatura nacional ardorosamente através do seu agente 001. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que o Nando ele foi um desses grandes guerreiros aí que batalharam para abrir os olhos das pessoas, né? Pagou com a sua tranquilidade isso, porque foi feito um movimento de assassinato de reputação em cima dele, Danilo Gentili, de mim mesmo, de tantos outros aí, você também.
Mas o que a gente vê hoje, sem sombra de dúvidas, é exatamente o mesmo modus operandi que se instalou no Brasil há tantos e tantos anos, né? E aí isso desmonta muito das falácias desse bolsonarista, né? Ah, mas não dá para mudar tudo tão rápido. Mas espera aí, você não consegue... a definição de loucura é você fazer a mesma coisa 2 vezes e esperar resultados diferentes. Se você faz exatamente a mesma coisa 2 vezes, você vai ter resultados idênticos, ou, no mínimo, semelhantes, considerando algumas variáveis. E ele está fazendo exatamente tudo que sempre foi feito. Você, Neumann, que tem muito mais conhecimento do que eu nessa área, sabe muito bem disso. O que nos leva até a um caminho que, para desmontar, e vamos aproveitar a sua audiência super qualificada para fazermos isso, para desmontar de uma vez aquela falácia que é a preferida dos bolsonaristas, que dizem o seguinte: mas, né, sozinho ele não governa, ele precisa, né, fazer o jogo lá com o Centrão, porque esse mais Brasília ele advém dessas negociatas espúrias e imorais que acontecem na política. E aí você é obrigado a fazer aquele grande cabide de empregos, né, obrigado a tomar decisões para os membros dessa oligarquia que domina o Brasil, né? Mas aí nos leva a seguinte constatação, que é o seguinte: ou o Bolsonaro é um imbecil completo, beirando o retardo mental, ou é um mentiroso do mais salafrário possível. Por quê? Porque se ele estava há 27 anos enquanto deputado, quando se lançou candidato à presidência, você há de convir que qualquer pessoa que passe 27 anos, por mais medíocre que seja, qualquer pessoa que passe 27 anos fazendo a mesma coisa, ela entende, no mínimo, razoavelmente bem daquilo que faz. Então, ele já conhecia muito bem o jogo, né? E é o que eu digo: se ele chega e fala assim, gente, pelo menos para mim, Marcelo Brigadeiro, olha, veja, eu sou obrigado a fazer esse governo de coalizão. Nós sabemos que é necessário realmente, senão o cara não governa, nós sabemos qual é a realidade. Sem romantismo envolvido na política. A gente sabe que o cara tem que fazer um governo de coalizão, perfeito. Mas qual foi o maior pecado de Bolsonaro, na minha opinião? Foi que ele repetiu inúmeras e inúmeras vezes que não se dobraria a essa prática, que não repetiria esse governo de coalizão, que ele não faria o toma lá da cá, já sabendo ele que teria que fazer. Ou seja, ou ele é um imbecil completo, que não entendia o ambiente em que estava imerso há quase 30 anos e achou realmente que conseguiria governar sem o toma lá da cá, ou mentiu deliberadamente, com a cara mais dura possível, sabendo que, uma vez eleito, teria que fazer esse governo de coalizão. Então, não tem outra escolha. Os bolsonaristas têm que escolher. Você que é bolsonarista, você enxerga Jair Bolsonaro como um inapto, um imbecil completo, beirando o retardo mental, que estava quase 30 anos fazendo algo que não compreendia, ou você o enxerga como alguém com um mínimo de razoabilidade intelectual, mas que é um desonesto, um mentiroso compulsivo. Não tem outra escolha, não. Não tem outra escolha. Lembra daquela de todas as alternativas? Posso riscar todas as alternativas? Olha aqui. Eu estou convencido de que o Bolsonaro sempre mentiu e sempre foi um retardado mental. Eu acho até que é um caso de passar por uma junta psiquiátrica, pegando aqui a ideia de um entrevistado como você, que foi o autor do impeachment da Dilma, o professor Miguel Reale Júnior, filho do meu grande amigo, filósofo Miguel Reale, a quem eu presto minha homenagem. Então, ele tem 28 anos de prática de centrão, dos quais 10 no partido do Paulo Maluf e do Ciro Nogueira. Ele sempre praticou isso no baixíssimo clero, não tinha importância nenhuma, então não era chamado para grandes corrupções, Petrobras, tal. Era chamado ali para o dia a dia do peculato, né? Extorquir funcionário fantasma, etc. Agora, o que eu acho que ele está fazendo é um trabalho de cavalo de Troia. O apelido dele não era Cavalão? Cavalão de Troia, que os espartanos usaram para ir buscar a mulher do Menelau, que estava lá com o príncipe Paris, em Troia, né? Então, quando entraram, o cavalo entrou, os espartanos vieram comemorar conosco, os espartanos passaram todo mundo na espada e derrubaram o cerco. Então, agora, resta saber se ele fez isso conscientemente ou se ele fez isso por necessidade de mandrião, como diz o professor Marco Antônio Villa, né? O certo é que ele está fazendo o trabalho
do Centrão. Não é o Centrão que está fazendo o trabalho dele. Ou seja, ele é o cara que o Centrão tinha como ideal para fazer aquilo que o Centrão precisava, que é o que ele está fazendo agora. E está fazendo agora para livrar criminosos teoricamente menores, como o Filho 001, cuja exposição do Ministério Público é fatídica, mas é muito pior a compra da mansão. A compra da mansão. A compra da mansão é a maior confissão de corrupção da história do Brasil. A compra da mansão supera o apartamento do Lula no Guarujá, supera a riqueza esbanjada pelos petistas, que comeram muito mel e aí se lambuzaram porque nunca tinham comido antes, e a própria direita. Nem o Sérgio Cabral teve essa ideia de comprar. Aliás, uma mansãozinha cafona, mas tudo bem, esquece isso. Só me responde isso. Você acha que é muita loucura de minha parte achar que é possível que ele tenha sido colocado lá para fazer exatamente isso, porque a esquerda não faria. O PT podia fazer a maior loucura. Isso que ele está fazendo, a esquerda não faria, não teria condições de fazer. Eu não sei se ele foi colocado lá para isso, e não há dúvidas que ele está servindo a esse objetivo, não há dúvidas. Agora, eu não sei se ele foi colocado lá para isso, ou se uma vez eleito, né, a gente sabe que esse pessoal do Centrão pode ter diversos adjetivos ruins, péssimos, né, em relação ao seu caráter, mas para burros não servem, são espertos, são sagazes, são perspicazes, nós sabemos disso. Eles perceberam que tinha ali um cara sem preparo intelectual qualquer, com um grande rabo preso, chamado Flávio Rachadinha, e falaram, meu irmão, é perfeito, é justamente o fantoche que precisamos. Goza de um grande prestígio popular, vem com uma bandeira anticorrupção, que pode ser uma bela cortina para que todo tipo de corrupção aconteça atrás de uma forma até legitimada. Então, vamos usar esse bobão aí para conseguirmos os nossos objetivos. E a gente está vendo isso claramente no desmonte das promessas de campanha, uma após a outra, né? Nós não vimos quase nenhuma promessa de campanha sendo concretizada, nem no campo prático, nem no campo mesmo intelectual, mais abstrato, naquele sentido de guerra contra a ideologia comunista. Não vimos nada, absolutamente nada sendo implantado, nada. Pelo contrário, a gente viu sendo reforçado justamente aquilo contra o qual nós nos revoltamos, né? Teve recriação de ministério só para colocar o tal do Fábio Faria lá. Ele disse que ia cortar ministério, ele recriou o ministério para colocar o Fábio Faria, que é um cara que foi pego gastando dinheiro público para levar namorada para ir para o Nordeste. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, as coisas são... Dizia que ia extinguir aquela EBC, aquela porcaria daquela EBC lá que custa bilhões de reais aos cofres públicos, e foi lá e transformou num cabide de emprego que tem de milico e de amigos da família trabalhando lá. É uma coisa absurda. Então, Neumann, eu não sei responder a sua pergunta, eu consigo ver as consequências disso. As consequências disso estão saltando aos olhos, só não enxerga realmente quem não quer. Que o modus operandi é o mesmo, que estão reforçando as práticas que a gente criticava, contra as quais a gente se rebelou. E, volto a dizer, é muito triste, cara. É muito triste mesmo, porque se existia alguém que tinha a faca e o queijo na mão para efetuar uma mudança concreta, definitiva no Brasil, era Jair Bolsonaro, um cara que veio com um maciço apoio popular, aquele papo de não, ele precisa fazer essas práticas aí para poder governar. Mentira! Nós garantimos a ele a maioria no Congresso. Quando ele assumiu, ele tinha maioria no Congresso. Perdeu por inaptidão mesmo, por ser um lunático, por conta de qualquer um que discorde 1%, é automaticamente execrado. Então, ele perdeu a maioria que nós demos a ele. Então, ele tinha tudo, Neumann. Ele tinha tudo para fazer história de uma forma positiva no Brasil. E o nome dele está entrando para a história brasileira como alguém que assassinou aí mais de 270 mil brasileiros até o momento. Essa é a mais pura verdade. Até agora. O mestre Marcelo Brigadeiro, me conta aí, qual foi o momento, assim, o eureka, né, que você teve quando você descobriu que o Bolsonaro não era nada daquilo que você pensava e é tudo aquilo que você está vendo?
Neumann, a primeira... E tem esse vídeo lá na minha... Esses vídeos foram excluídos do meu YouTube, mas se encontram ainda lá na minha página no Facebook. O primeiro vídeo que eu fiz, onde a militância bolsonarista já se virou contra mim, me chamando de isentão, de new left, de comunista, foi na semana seguinte, quando o Bolsonaro foi eleito presidente, e eu fiz um vídeo dizendo que eu achava que era momento do Flávio Bolsonaro vir a público, né, e convocar uma coletiva de imprensa e dizer, veja, eu errei. Que até chorasse, né, mano? Ele podia chorar, tem aquele cristalzinho que os atores da Globo passam nos olhos para chorar, aquelas lágrimas falsas, ele podia fazer isso, ia sair como ídolo. Se Roberto Jefferson hoje é ídolo, ele ia sair como ídolo. As senhorinhas iam dizer, olha que bonitinho, o rapaz errou e se arrependeu, olha, a mudança chegou no Brasil. Ele tinha que chamar a coletiva de imprensa, ser homem, bater no peito, e dizer o seguinte, ó, rapaziada, errei, rachadinha todo mundo faz, infelizmente, e eu fiz também. Mas eu estou aqui para assumir meu erro, dizer que meu pai não tem nada. Ou seja, o pai dele teria a oportunidade de começar algo limpo, digamos limpo, né? Mas sem essa pressão, sem esse rabo que fez ele ter que flexibilizar tanto e se entregar de pernas abertas para o sistema. Essa foi a primeira vez que me deram uma paulada, que me botaram como isentão. E aí sacramentaram, coisa de mais algumas semanas depois, quando eu critiquei a escolha do Onyx Lorenzoni para a Casa Civil. Eu disse, olha, me soa muito estranho um presidente que diz que vem para romper com o establishment, que vem para romper com o sistema, escolher um cidadão como Onyx Lorenzoni, que é um jogador político nato, réu confesso de Caixa 2, para uma pasta tão importante como a Casa Civil, que é justamente a pasta onde passa tudo do governo, passa ali. Então, isso aí já me sinaliza que talvez esse rompimento não vai acontecer, esse rompimento com o establishment não vai acontecer. E aí eu fui execrado, mas aí seguimos em frente. Agora, a gota d'água para mim, isso aí foi, eu deixei de ser apoiador para ser torcedor nesse momento. Falei, não apoio mais o governo, eu vou torcer para que dê certo. Mas aí eu passei a ser oposição de fato, quando eu vi no começo da pandemia, de verdade, a atitude dele totalmente despreocupado em relação às vidas que iam se perder, diminuindo a gravidade da situação que a gente se encontrava, e ali eu percebi que o projeto político dele vem à frente de qualquer outra coisa. Nem que a gente fale de vida, não esquece vida, vão morrer quantos forem em prol do projeto político dele. E ali eu vi que trata-se de um cara que não tem qualquer tipo de empatia, qualquer tipo de respeito à vida humana, qualquer tipo de solidariedade a nada. É um cara somente preocupado com si próprio e com os seus, ali, os mais próximos, né? Então, ali naquele momento eu me revoltei de verdade contra Jair Bolsonaro e seus asseclas ali. Então, essa foi mais ou menos a timeline dos acontecimentos ali, das minhas desilusões em relação ao atual governo. E aí você citou um personagem que eu gostaria de lembrar aqui, que ele fracassou na Casa Civil, foi demitido, foi mandado para o Ministério das Cidades, né? Cidadania. A cidadania. Fracassou justamente no programa que o Bolsonaro mais apostava, que era o auxílio emergencial, não conseguiu distribuir direito, houve muita fraude, o Bolsonaro não há corrupção em meu governo, muita. E aí vai para o Palácio, para o lugar de um quase parente, o Jorginho, que ele combinou com o Zé Múcio Monteiro, para o Zé Múcio pedir afastamento, pedir aposentadoria do Tribunal de Contas para colocar o tal do Jorginho. Então, o Onyx Lorenzoni continua sendo o único mistério do Bolsonaro, além do Hélio Lopes, né? Porque o Hélio Lopes é o substituto da Michelle Bolsonaro nas viagens. Dessa vez, o Bolsonaro não foi para Israel e ele foi. Quer dizer que ele é uma espécie de substituto de todas as esposas de toda a família, né? Ele foi no lugar da mulher do Eduardo Bananinha, né? O que é certo é que o Onyx Lorenzoni é o único cara que é mantido, não digo promovido, mas mantido no governo por excesso de incompetência. Será uma forma que o Bolsonaro tem de dizer a todo mundo que ele reconhece que ele não passa de incompetência? Pelo menos isso? Eu vou mais além. Antes de eu falar do Onyx Lorenzoni, eu quero falar a respeito do Hélio Lopes, o Hélio Bolsonaro, ou o Hélio Negão, né, que tem diversas alcunhas.
Mas eu gostaria de deixar uma pergunta aí para a nossa audiência, aí, como eu falei, extremamente qualificada do seu canal, o pessoal que é do Rio, que me aponte uma ação que trouxe algum tipo de benefício para o povo do Rio de Janeiro, feita pelo Hélio Lopes, porque ele está ali já há mais de 2 anos e eu não tenho conhecimento de nada, de nenhuma ação dele. Inclusive, no meu canal, Neumann, eu fiz uma época uma série chamada Explanando. E nessa série, cada episódio eu escolhia um deputado, abria o portal da transparência e escrutinava ali os seus gastos. E o Hélio Negão, inclusive, ele fez algo muito interessante. Em um mês só, ele gastou R$ 40 mil do dinheiro público para espalhar dezenas de outdoors pelo Rio de Janeiro com a carinha dele, entendeu? Então, é assim que ele usa o nosso dinheiro. Esse é o respeito que ele tem pelo dinheiro público. Mostrei também o Eduardo Bolsonaro, que usa o nosso dinheiro para alugar Hilux. Mostrei o delegado Éder Mauro, que usa o nosso dinheiro para dar passeio de lancha. Tem muita coisa lá na série Explanando, eu recomendo que o pessoal assista para se indignar. Agora, quanto ao Onyx Lorenzoni, a manutenção dele ali, ela não é uma ode à incompetência somente, não. É muito mais do que isso. O período que ele fica como responsável pela Casa Civil e articula, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, que a articulação para a eleição do Batoré, do Davi Alcolumbre, tão criticado ultimamente pelos bolsonaristas, foi feito pelo próprio Onyx Lorenzoni, né, e pela massa bolsonarista ali. Agora, nesse período que ele fica na Casa Civil, ele consegue, né, muita dívida de favores de muita gente, porque tudo passa pela Casa Civil. Então, um projeto de reeleição de Jair Bolsonaro, ele precisa hoje contar com o Onyx Lorenzoni, porque vai chegar o momento de cobrar essas dívidas, cobrar esses favores. Então, isso aí, ele não é desligado do governo, porque ele conseguiu, e eu falei isso lá nesse primeiro vídeo que eu fiz, criticando lá, uma semana depois da eleição de Bolsonaro, eu falei, esse cara ele vai ter um poder tão grande, político, que ele vai poder barganhar com qualquer projeto que seja. Então, Bolsonaro hoje precisa do Onyx Lorenzoni para cobrar esses favores, né, que ele conseguiu fazer ali enquanto estava na Casa Civil. É aquele negócio, né, o Neumann. Bolsonaro dizia tanto que era contra a reeleição e hoje todas as suas atitudes são já pensando, né, em conseguir mais 4 anos frente do Brasil. Pensando apenas na reeleição e na possível eleição do Flávio, depois em 2006. Escuta, vamos entrar aqui na chamada realidade prática, né? O Bolsonaro, o Lula, o Toffoli, o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski assaltaram o Supremo Tribunal Federal do jeito que a Sara Geromini queria, só que por dentro, e conseguiram lá a maioria. E na hora H, o Cássio Nunes Marques, que ele nomeou, e que eu chamo de Lacássio, porque ele é um lacaio, né, pede um visto. Se pede um visto, ele está esperando, na minha opinião, a decisão de um dos patrões, o Bolsonaro, porque o Lula certamente quererá que ele vote a favor contra o Moro, a favor dessa turma que eu citei aí, né? Cujo inimigo grande é o Moro. Hoje nós temos um problema aí grave para resolver. Você, o Nando, o nosso querido Alexandre Frota e outros, temos um grande problema que é o seguinte: quem é que vai tirar a dupla do ódio do segundo turno, Lula e Bolsonaro? Com a atitude que eu considero de nostalgia petista do Edson Fachin, de higienizar a ficha do Lula, isso se tornou possível. Como você viu essa higienização? Qual foi, na sua opinião, a consequência dela? E realmente é o caso de nos preocuparmos que a eleição já tem um vencedor. O vencedor é a polarização entre Lula e Bolsonaro, o que significa um impasse definitivo do país. Bom, é um caso muito complexo, tem várias coisas a serem analisadas. A primeira é a função hoje da nossa justiça, e mais específico do nosso Supremo Tribunal Federal, né? A justiça, né, como na antiguidade, ela surgiu para regular a conduta social, né? Então, os cidadãos tinham arbitrariedade para fazer o que quisesse, tomar as ações mais
agressivas que fossem, em determinado momento precisaram viver em sociedade, falaram, calma aí, vamos abrir mão de algumas liberdades individuais, vamos constituir aqui um órgão, um grupo de pessoas que vai regular essa nossa conduta social aqui. E aí nós nos perguntamos hoje, a justiça serve a esse propósito? De forma alguma, ela gera ainda mais instabilidade dentro do país, né? Em todos os âmbitos, porque as consequências de um ato desse, do Fachin, desses atos que nós vemos do STF, eles afetam diretamente tudo, inclusive até a economia. Você vê a retirada de dinheiro do Brasil por conta da insegurança jurídica, é uma coisa absurda, absurda. Agora, esse ato em si, a gente sabe que uma das premissas básicas do julgador é a imparcialidade. Precisa ser imparcial. E aí eu te pergunto, como esperar imparcialidade, né, do Supremo, visto que 7 daqueles que lá estão foram nomeados pelo PT? Não existe imparcialidade. Isso qualquer um que pense que tem como haver imparcialidade nesse órgão tem uma visão muito deturpada das coisas e não confere com a realidade, porque os atos que nós vemos dia após dia mostram uma total parcialidade em prol dessa oligarquia que tomou conta do Brasil, que é essa casta privilegiada da classe política. Agora, essa atitude do Fachin, né, abre um precedente perigosíssimo, né? Por exemplo, o Fabrício Queiroz, já pediu um habeas corpus pautado nessa decisão do Fachin. Eduardo Cunha também. E a gente vai ver daqui para frente, talvez, né, a revogação das condenações de todos os envolvidos na Operação Lava Jato. Então, ou seja, essa a gente sabe que na lei, né, na justiça, leva-se em consideração as leis propriamente ditas, as doutrinas, as jurisprudências e os costumes. Então, me deixa bastante preocupado, me preocupa em demasia, você perceber que o costume da leniência com a criminalidade no Brasil está se tornando cada vez mais comum e que isso se retroalimente pelas decisões do judiciário. É isso que a gente está vendo. Chegar ao ponto de a gente ter quase a certeza de que quando esses casos de colarinho branco, né, porque aquele coitado que rouba um pacote de biscoito porque está com fome, esse se ferra no Brasil, esse se arrebenta. Agora, quem mexe com milhões para cima, isso aí sabe que a hora que chega lá na mais alta instância, goza de liberdade e goza da cara do povo brasileiro. Então, eu vejo que isso é mais um passo dado no sentido de acabar com a luta contra a corrupção. Nós vimos o sepultamento da Lava Jato, inclusive de forma oficial, né? E agora eu acho que eles caminham no sentido de acabar, inclusive, com o legado que a Lava Jato deixou para o Brasil, revogando todas essas condenações. Então, Neumann, eu acho que seria mais honesto, né? E é difícil até falar de honestidade num país como o Brasil, mais honesto que fosse colocado em lei já, então, que não tem qualquer punição para a criminalidade a partir de tantos milhões. Eu acho que seria mais justo. Eles estão fazendo isso. E eles estão fazendo. Foi você que sugeriu? Não? Eles estão fazendo. O Centrão está modificando, propondo uma grande modificação geral quando passar a pandemia, e eu espero que passe logo, mesmo que venha isso. Todas as leis importantes, os tratados internacionais, a lei da improbidade, a lei do abuso de autoridade, tudo. E vai ser uma espécie de sagração do absurdo que se fala. O bandido Lula solto, o juiz que o condenou preso. Não digo que vão prender o Moro, mas não vão deixá-lo se candidatar à presidência da República, que seria um candidato óbvio para enfrentar essa polarização. Mas, dentro desse raciocínio, o senador Lazier Martins, que inclusive quero mandar aqui minha solidariedade, ele está com Covid, né? Me disse numa entrevista como essa sua, você pode até ter assistido, que existe uma confraria, e não é no sentido religioso, é uma confraria mesmo. Esses deputados estão todos combinados com os ministros do Supremo, que, por sua vez, estão combinados com o Palácio do Planalto, Bolsonaro e os seus séculos, os seus lacaios. Você previu isso assim apenas num delírio, né? Achando que é um absurdo total, né? Como chamar o Kafka de Kafka, como fez o Abraham Weintraub.
Você ainda não vislumbrou a manifestação dessa confraria? Não, eu não tenho dúvida que existe, eu não tenho dúvida que há realmente uma confraria, porque a gente vê né, o que Montesquieu propôs lá atrás, a tripartição dos poderes, para que então o judiciário pudesse arbitrar se o executivo iria cumprir aquilo que o legislativo previa. Aquilo ficou realmente em teoria, né? Ficou realmente em teoria. O que a gente vê hoje é uma relação muito promíscua entre os poderes, né? É um corporativismo dessa oligarquia, entre os entes dessa oligarquia, escancarado, não há qualquer nem tentativa. Tanto é que Bolsonaro nem tentou passar um pano ali, ou então esconder um pouco a ida com o Cássio Nunes embaixo do braço lá para pedir a bênção do Gilmar Mendes, né? Nem o encontro entre... Olha só, olha o ponto que nós chegamos. Um churrasquinho com Dias Toffoli, Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Então, você pega ali os responsáveis pelo legislativo, o chefe do executivo, e ali o presidente do STF, bota todo mundo fazer um churrasquinho, assistir futebol e tomar cerveja. Peraí, não tem como funcionar isso, meu. Não tem como funcionar, não tem como você fazer que a sabatina de um ministro do STF seja feita por aqueles que serão julgados por ele num futuro próximo. Não funciona, não tem como, é impossível funcionar desse jeito. É o que eu digo, a coisa no Brasil, o arranjo político do Brasil, o próprio arranjo dessa democracia tupiniquim, que é uma democracia fajuta que a gente vive, né? Ela foi feita e apurada durante décadas justamente para que não seja rompida, para que esse povo que está lá siga se beneficiando, gozando desses privilégios, dessas benesses maravilhosas, e que ninguém consiga promover um rompimento. Então, esse papo de isonomia dos poderes, tripartição dos poderes, isso é tudo muito legal nos livros, né? É um mito. Isso é um mito. É um mito, exatamente. Olha aqui, o desembargador Fausto de Santos, que foi o juiz que condenou a Castelo de Areia, me deu uma entrevista aqui com você e me disse que está havendo um retrocesso muito maior do que antes da Lava Jato. Um retrocesso ao mais antigamente até da Castelo de Areia. Na verdade, a Castelo de Areia vai ficar pinto perto do que está acontecendo aí nesse episódio do Lula e do Moro. É um castelão de areia. E eu quero lembrar você também, não sei se você viu novelas, Gabriela e tal, que Castelo, no interior da Bahia, é prostíbulo. Então, o Brasil é um prostibulão de areia, né? E nesse prostibulão de areia, qual é o papel que exerce Frederico Assef? Porque eu fiquei espantado, porque ele sumiu do noticiário, aí depois ficou aparecendo só em notícias negativas. Então, aí apareceu sorridente e feliz de príncipe consorte de 001, quando ele ganhou no Supremo aquele absurdo de poder gozar de foro por ter sido uma vez na vida deputado estadual. Você conhecia o Frederico Assef ou você, como eu, foi surpreendido pela sua presença na mídia? Justamente não, eu fui saber de Frederico Assef após esse caso das rachadinhas tomar notoriedade, né? Mas, na minha opinião, o que me aparenta é que ele funciona mais ou menos, nem como advogado, é como um lobista da impunidade, da imoralidade. Ele atua ali aproximando peças importantes num tabuleiro cujo objetivo é sempre a impunidade e a imoralidade. E nós, enquanto brasileiros, assistimos tudo isso de uma forma inerte, né, sem ao menos nos revoltarmos. Então, eu acho que o problema do brasileiro, na verdade, é uma crise muito complexa que envolve aspectos morais, aspectos comportamentais. Eu acho que a gente ainda traz conosco aquele DNA de um povo escravo em sentir a necessidade de sermos comandados de uma forma autoritária. Eu acho que a gente se sente bem com isso, entendeu? Eu não consigo explicar o porquê que o brasileiro vê tanta coisa escancarada em qualquer outro país. Por muito menos, a gente teria uma grande revolta popular. E no Brasil, não. No Brasil, aceita-se tudo de bom grado e ainda existem
legiões, tanto os lulistas como os bolsonaristas, que defendem esses desmandos, que sentem no bolso e agora, nas vidas dos seus entes queridos, sentem os reflexos desses desgovernos e ainda assim se propõem a idolatrar esse tipo de gente. É mais ou menos você idolatrar o carrasco que vai te enforcar. É uma loucura sem tamanho. Então, acho que... Uma super lei de Estocolmo. É uma super síndrome de Estocolmo. Super síndrome de Estocolmo. O sequestrado se apaixonar pelo sequestrador. O Brasil é uma grande síndrome de Estocolmo. E a gente entra novamente, né, como eu falo, que esse sistema ele foi desenvolvido e aprimorado por décadas para ser inquebrável mesmo. A gente entra num loop novamente, que é o seguinte: qualquer mudança no Brasil, ela passa necessariamente pela educação do povo. Tem que passar pela educação. Porém, qualquer mudança na educação, ela necessariamente passa pela política, porque os planos nacionais de educação, que são feitos para termos resultados em 20, 30 anos, porque você falar de educação e saúde com resultado de menos de 20 anos é discurso populista. Os resultados são para 20 anos e para mais. Qualquer um dessas mudanças significativas na educação passam obrigatoriamente pela política. E você acha que esses canalhas, esses cretinos, esses crápulas que lá estão, têm algum interesse que a população brasileira seja mais esclarecida? É lógico que não. É lógico que não. Uma vez esclarecido, você se torna exigente. Fala-se muito nisso. Olha aqui. E a nossa opção, hein, Marcelo? Mestre Marcelo Brigadeiro, socorro-me. 2022, segundo turno. Meu Lula Deus do céu. versus Bolsonaro. Olha, eu nunca votei nulo ou branco na vida. Sempre votei mal. É outra coisa. Por que eu sempre votei mal? Porque os candidatos da ditadura partidária são sempre os piores e não os melhores. Tá certo? E os piores dos piores são os que ganham. Agora, chegar a esse ponto, eu não chegarei. Eu não votarei nem no primeiro turno. Se os democratas do Brasil, os que se dizem pai da pátria, e são covardes, não assumem, porque essa era a hora, depois dessa história do suicídio, com a qual eu abri nossa conversa, era a hora de você, eu e todos eles assim, não aguentamos mais o senhor Jair Messias Bolsonaro, está matando o Brasil, genocida. Não, ninguém, está todo mundo lá dentro, como é que eu vou ficar? Então, olha aí, então, o mercado reage, o mercado, não sei o quê, e não acontece nada. E o que é pior, todos os grupos que se dizem democratas se dividem, se fragmentam, investindo na polarização. Nessa polarização, pelas quais eles vão se dividir também. Como é que a gente vai fazer, o mestre Marcelo Brigadeiro? Bom, Neumann, você, como sempre, com colocações inteligentíssimas, você tocou num ponto extremamente sensível. Bom, imaginar, né, que os democratas vão tomar alguma atitude é romantizar a política, né? Eu tinha uma visão muito inocente, muito ingênua e muito romântica da política lá em 2016, 2017, até que então, a pedido do próprio Jair Bolsonaro, eu concorri às eleições de 2018, estava na chapa do Senado em Santa Catarina e organizei o PSL em Santa Catarina. Então, eu vi as entranhas da política e pude perceber de uma forma muito intensa toda a selvageria e nojeira que envolve a política. E eu percebi que quando começou esse clamor por impeachment do Bolsonaro, eu já sabia que era um projeto natimorto, porque interessa muito mais, é aí que a gente tem que pensar. Aqueles que lá estão, se tivessem preocupados com o bem da nação, com o bem do povo, eles encampariam essa luta pelo impeachment, mas eles não estão. E isso é importantíssimo que o brasileiro tenha noção de que a preocupação de todos aqueles que lá estão, em maior ou em menor grau, é primeiramente com o seu próprio projeto político. E, pensando no seu próprio projeto político, para eles é muito mais benéfico que tenha um presidente sangrando à frente do Brasil, onde eles podem cada vez enfiar mais a faca no pescoço e falar, você está perdendo apoio popular, então eu quero mais uns cargos aqui, quero mais umas emendas, senão você cai. Para eles é muito mais benéfico manter sangrando o cara lá,
para extraírem tudo que eles puderem, como os grandes parasitas fazem no corpo dos hospedeiros. Agora, em relação a 2022, entre Lula e Bolsonaro, a minha dúvida é se eu vou para a praia ou se eu vou assistir Netflix no dia da votação, porque votar, eu não vou ser jamais avalista, mais uma vez, de um cretino à frente do Brasil. Não vou ser. E, infelizmente, eu concordo com você, tudo se desenha para esse cenário, porque a gente sabe que, enquanto houver um movimento de idolatria, cria-se uma sombra, tanto na esquerda como na suposta direita, porque Bolsonaro não tem nada de direita, Bolsonaro não tem nada de conservador. Conservadorismo é algo completamente antagônico a bolsonarismo. Isso as pessoas têm. Quem fala que bolsonarismo tem a ver com conservadorismo, ou que Bolsonaro é conservador, ou que Eduardo Bolsonaro é conservador, ou que Flávio Bolsonaro é conservador, é porque nunca leram Edmund Burke, John Locke, como vive dizendo o Felipe Moura Brasil, agora na Band, lá no Rio. Exato, que é um excelente Conservador jornalista. Você, Felipe Moura Brasil, o Cláudio Dantas, vocês são uma ilha de sanidade em meio a um universo de loucura e podridão na imprensa brasileira. A verdade é essa. Mas voltando aqui, esse pessoal que acha que Bolsonaro tem alguma coisa a ver, ou que o movimento bolsonarista tem algo a ver com conservadorismo, jamais leram qualquer coisa desses que eu citei, Adam Smith, Edmund Burke, Roger Scruton. Não leram. Em 2 páginas já fica claro que o bolsonarismo não tem nada a ver com o conservadorismo. Mas, ainda assim, ele traz para si, se apropriou do rótulo de conservador e de direita. Então, vamos tratar como direita. Enquanto houver essa idolatria doentia em ambas os espectros políticos, tanto a esquerda como a direita, não há possibilidade do surgimento de novas lideranças. Então, e para eles isso é ótimo, é isso que eles querem. Lembra da República do Café com Leite? É isso que eles querem. Hora um no poder, hora outro no poder. A gente briga, mas entre nós aqui, os outros não vamos deixar chegar perto. É mais ou menos isso. Então, por isso eles polarizam tanto, essa força, esse esforço tremendo que fazem em prol da polarização, é justamente para não darem espaço para que surjam outras lideranças. E a gente vai ficando escravo, hora de um, hora de outro, que para eles é ótimo esse jogo. Pois é. Olha aqui, eu escrevi hoje eu fiz um comentário sobre o ódio, né? E é claro que o Brasil está sendo entregue ao ódio desde o PT até hoje e vai continuar. Esse ódio se realiza numa polarização falsa. O PT e o PSDB, polarização falsa, sempre foram farinha do mesmo saco. Agora, o lulismo e o bolsonarismo, que eu chamo de bolsa-lulismo, porque estão, evidentemente, na mesma jogada, se dão muito bem, frequentam os mesmos privilégios e as mesmas viagens para o exterior e os mesmos empregos na Petrobras e na Itaipu, que todo mundo esquece isso. A máquina do Estado, Itaipu, Furnas e tal, né? Você veja o caso de Aécio Neves, que é o Gilmar Mendes. Diz, Gilmar Mendes era inimigo do PT, de repente virou inimigo da Lava Jato. Por quê? Porque a Lava Jato pegou Tucano, o Gilmar Mendes foi colocado pelo Fernando Henrique lá para soltar Tucano. E está aí. Hoje, eu disse na Rádio Eldorado, o Gilmar Mendes comemorou mais o Aécio Neves, que é o patrão dele, na presidência da Comissão de Relações Exteriores, no lugar do Eduardo Bananinha, do que a própria vitória pessoal dele contra o Moro na segunda turma, que ainda está dependendo do Lacasso, muito embora eu acho que o Lacasso pode até votar a favor do Moro, a pedido do Bolsonaro para foder o Lula. Mas a Carmen Lúcia vai mudar o voto por isso. Porque se ele votar, a Carmen Lúcia vota para desempatar. Tá? Para dar a vitória para o Lula. Então, eu quero saber de você o seguinte. Eu estou dizendo o seguinte, olha. O Lula acabou de confessar, os dois, aliás, o Lula e o Bolsonaro, transformaram a entrevista coletiva em coisa sem pergunta nem resposta. É tudo pronunciamento do trono. É o rei da França, é o rei Luís XIV. Olha,
O Lula disse, não, quem polarizou fui eu. E foi mesmo, quem polarizou foi o Lula para superar as denúncias do Mensalão, criando nós e eles. O Bolsonaro hoje é o privilegiado disso porque ganhou o antipetismo. E o antipetismo aposta no anti-bolsonarismo. Então, para mim, hoje, a grande culpa do que existe no Brasil não são nem Lula nem Bolsonaro. São os pais da pátria, os reis da democracia, os defensores da democracia, que não protegem. Por exemplo, eu queria uma opinião sua. O menino do De Noite, o Gentili, Danilo Gentili. Cara, o Augusto Aras está pedindo para ele não poder sair do município de São Paulo, porque aí ele não vai para Barueri gravar o programa de noite no SBT. Porque atacou deputados canalhas. Eu defendi aqui o Daniel, o quê, né? Daniel Silveira, né? Porque ele atacou a democracia. Ele é um subversivo, mas a democracia é o único regime, o único sistema de governo que aceita desaforo, aceita que seja combatida. Então, o senhor, esse imbecil, esse estúpido, esse idiota, esse canalha, esse cretino desse Danilo Silveira, ele é um preso político dos 11 ministros do Supremo, dos 364 deputados liderados pelo Arthur Lira que votaram pela prisão dele, e do Bolsonaro, que se omitiu, como se omite sempre em tudo, porque é covarde. Nós esquecemos aqui dessa grande característica. Covarde. Cara que vive apontando a arma é covarde. Arma, você sabe muito bem que você é um lutador. Arma é instrumento de covarde, não é instrumento de corajoso. O instrumento de corajoso é a palavra. A palavra, e você também, o seu muco. Eu não, eu vou apanhar. Nem de você, qualquer um. Apanha até do... O que é que você achou desses episódios do Daniel Silveira e do Danilo Gentili? Eu acho que a situação vem escalonando, né? Você falou aí desse ambiente de ódio que nós vivemos. Eu acredito muito isso. Um marxismo cultural que foi implantado, pegaram lá aqueles ensinamentos da escola de Frankfurt lá e perceberam que realmente havia uma grande valia naqueles ensinamentos e naquelas linhas de ação tão bem delineadas para aquela escola, no sentido de dividir a sociedade. Uma vez que a sociedade dividida, fica muito mais fácil governá-la, porque os grupos estão brigando entre si. E a gente vê você falou ainda há pouco em relação aos democratas, as ditas minorias, elas são cada vez mais minorias, porque elas estão se estratificando entre si mesmo. Então, hoje, aquele grupo que a gente conhecia como LGBT, hoje em dia já tem os cis que brigam com os trans, que brigam com os binários, não binários, é uma loucura tamanho. Aí a gente está vendo também dentro do grupo da dita minoria negra, que é uma falácia, que o sangue negro é a maioria no Brasil, mas é menos negro. É uma doideira. E isso foi gerando essa animosidade social. E aí, uma vez, quando ela chega na política, eles enxergam muito bem, inclusive Margaret Thatcher fez isso muito bem no Reino Unido. Essa estratégia de polarização, Margaret Thatcher ela fazia como ninguém lá, e foi inclusive o que lhe deu proeminência. E eu acho, eu não parto aqui da premissa que Bolsonaro ou Lula tenham sequer ideia do que foi Margaret Thatcher, mas eles adotaram as mesmas práticas, porque perceberam que enquanto você tem um inimigo declarado, você acaba que você capta para si um capital eleitoral que você não teria, que é o pessoal que não gosta daquele cara. Às vezes, o Bolsonaro se elegeu nessa. Muita gente não gostava dele, mas fala, porra, mas é o Lula, é o Haddad, né? Então não dá, então vamos nele. Então, essa polarização, ela tende a aumentar, né, cada vez mais, na minha opinião, tá? E agora a gente está vendo esse ativismo aí do judiciário servindo como ferramenta de um governo arbitrário que visa calar os seus opositores, né? Danilo Gentili é um humorista, porra. Onde nós já pensamos em que país sério do mundo um procurador-geral da República vai pedir a prisão de um humorista, vai pedir para que ele fique cerceado no seu município por conta de algo publicado no Twitter. Ele não teve nenhuma ação efetiva, real, de ameaça, de nada.
Ele publicou um negócio no seu Twitter. E, por isso, querem dar a ele um tratamento pior do que o Lula, que roubou bilhões do Brasil. Porra, que loucura é essa, cara? Eu não sei, eu não vivi os tempos de ditadura, mas eu acredito que seja muito semelhante, porque eu tenho amigos que são... Eu já viajei, graças a Deus, me deu a oportunidade de viajar o mundo inteiro, e quando eu estive lá pelos Balcãs, ali, por aqueles países da ex-União Soviética, os populares lá contavam que, às vezes, você estava na sua casa e você falava alguma coisa contra o regime, e o seu vizinho te denunciava, porque ele recebia benefícios por isso. E aí, no dia seguinte, você estava jantando com a sua família, arrombavam a porta e te levavam preso, você sumia, nunca mais voltava. A gente está chegando está chegando lá. Chegando. Talvez, se não fosse o advento da internet, das redes sociais, para darem mais popularidade, mais proeminência aos acontecimentos, talvez já tivessem enviado uma Gestapo do Tupiniquim lá para a casa do Danilo Gentili e levado ele embora. Então, isso é muito perigoso, é temerário, e estamos começando a abrir mão das liberdades individuais, e era algo que o governo dizia que ia defender, mas agora ele usa os seus asseclas para justamente tolirem as pessoas de dar Deu uma falhinha aqui no teu sinal. As suas opiniões. Está vendo que foi uma falha no sinal, não foi você que gaguejou. Olha, então a falha no sinal significa que na hora da gente terminar, eu só quero te contar que o Getúlio, no Estado Novo, ia para o Teatro de Rebolado ver piada a respeito dele e ria de morrer. Claro, o cara manda no país e fica preocupado porque o Gentili disse que pede para ninguém ir lá socar. Vamos tomar banho. Eu não aguento mais isso. Como você, como Alexandre Frota, como Nando Moura, como Felipe Moura Brasil, como Marco Antônio Villa, como Tasso Gereissati. Ninguém vai parar esse cara! Boa tarde, muito obrigado pela sua belíssima entrevista, mestre Marcelo Brigadeiro. Neumann, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um grande prazer poder conversar com você, um cara que eu admiro tanto. Siga firme com essa sua pujança, que lhe é característica. Precisamos desse tipo de atitude em meio a um povo tão passivo, num aspecto até ruim da palavra. A gente precisa de pessoas como você, que, como eu falei, para mim são ilhas de serenidade até dentro de um mar de lixo que se tornou a imprensa brasileira. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Deus te abençoe. Amém.